Olá pessoal, vamos nos preparar para mais uma aula aí de linguagem de programação procedural, né? E vamos ver o objetivo da aula de hoje, né? Que é a estrutura condicional if, sem o else, tá? Por enquanto. A gente vai usar o if, a gente vai trabalhar com a estrutura condicional simples, que a gente chama de estrutura condicional simples, legal? Então vamos ver aí, pessoal, uma pequena descrição do que seria a estrutura condicional. Um desvio condicional é uma das estruturas básicas de programação e consiste na execução sequencial das instruções de um programa. O que seria isso, pessoal? Vamos supor que a gente tenha uma determinada condição para que execute uma pequena parte de um código ou para que execute pequenos passos desse código, certo? Então, se nós temos uma condição, nós temos que impor essa condição ao programa, certo? Criar essa condição e ele só vai executar determinadas partes do programa caso contemple essa condição, caso essa condição seja verdadeira. Certo? Então vamos pegar esse exemplo aqui já para que a gente possa dar uma pequena introdução aí na estrutura condicional, no desvio condicional, né? Joãozinho só pode entrar na balada, na escola, se estiver de uniforme, certo? Então, qual que é a condição para que ele entre na escola? É que ele possua o uniforme, certo? Se a gente for ver aqui ó, no português estruturado que nós temos aqui, ó, a gente imprime uma pequena condição para que se ele tiver de uniforme, então ele escreva que Joãozinho pode entrar na balada, certo? É um exemplo simples, mas que exemplifica e sintetiza exatamente como funciona o desvio condicional simples. Legal? Aqui seria esse mesmo exemplo, utilizando já o VB, né, o VBNet que a gente está trabalhando aí, e utilizando uma variável aqui, no caso é booleana, né, se ela for igual a true, a gente emite uma mensagem aí para o usuário. Legal? Então, pessoal, não há muito o que explicar sobre o desvio condicional. O ideal é a gente já partir para os exercícios, já partir para exemplos, que aí vai ficar mais prático a gente verificar algumas coisas que acontecem, né? E vai ficar mais fácil a gente entender alguns problemas que ocorrem aí. Legal? Então, ó, vamos fazer esse primeiro aqui. Especificar um algoritmo que leia uma velocidade, caso o valor lido seja maior que 70, apresentar na tela mutado. Então, beleza, pessoal. Eu vou criar a tela, acredito que essa parte aí vocês já estão aptos, né? Criar a label, vou criar o text box, vou até pausar o vídeo aqui e depois a gente retorna aí já com a tela criada para que a gente não perca muito tempo, legal? Antes de pausar, eu vou mostrar um outro detalhe para vocês, tá, pessoal? A gente criou um projetinho aqui, certo? Esse projeto está nessa solution. O que a gente vai fazer agora? Vamos partir para outro projeto, vamos criar outro projeto aí, criar um novo projeto. Cliquei com o botão direito, vou voltar aqui, ó. Cliquei com o botão direito na solution, add New Project. Para quê? Para que eu possa criar um outro projeto do tipo Windows aí, certo? O nome dele vai ser, como a gente está na aula 3 ali, eu já vou pular da aula 1 para a aula 3 direto. Legal? Já vai partir, já vai criar aqui o formulário para nós, um formulário padrão, legal? E a gente já vai fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar esse aqui de velocidade. Legal? Não alterem aqui ó, a extensão, certo? Não tirem o VB da frente, quem quiser alterar aí o nome do formulário. Beleza, agora eu vou alterar o nome do form para a propriedade text para velocidade. Ele já vai alterar aqui bonitinho para nós. Legal? Agora eu vou fazer a construção, certo? Então aqui, pessoal, já construí um formulário simples, coloquei uma label, coloquei um text box que eu o chamei de txt velocidade e coloquei um botão verificar e vou dar um duplo clique aqui para a gente começar a gerar o evento, certo? Então, ó, eu vou receber a variável, essa parte aqui vocês já estão aptos também, né? Vou até pausar. Então tá, estou recebendo, declarei uma variável do tipo inteira, estou recebendo a velocidade, que vai ser o que o usuário digitou dentro desse text box aqui, dentro dessa caixinha de texto, né? Txt velocidade é esse text box aqui. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer agora, pessoal? Incluir uma condição para ele, ou seja, a gente tem que verificar se a velocidade, que é a variável que a gente declarou aqui, né? Que está recebendo o que o usuário digitou lá, é maior que 70. Então, a gente vai pegar, eu criei uma label escondida aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Opa, criou até um evento, vou apagar o evento. Criou errado no load. Ela tá aqui, ó. E o nome dela é LBL velocidade, ou seja, se o usuário ultrapassou, digitou um valor maior que 70, tem que fazer o seguinte, o LBL resposta, a propriedade text recebe
multado. Legal? Então beleza. Tá finalizado aí o nosso algoritmo, certo, pessoal? Errado. Por que que tá errado? Vamos soltar aqui e eu já te mostro para vocês por que que tá errado. Deu um F5, tá? Ele soltou o primeiro formulário lá, né? Então, para que a gente possa trocar, primeiro, a gente tem que fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, ó, no botão direito, no projeto, e eu tenho que iniciar esse projeto como primeiro, ó, Set as Startup Project. Legal? Agora eu vou soltar o F5 e ele vai soltar o da velocidade. Legal? Por que que tá errado? Ó, vamos ver. Ó. Ele passou a 71, vai escrever multado, passou aqui nessa linha de código aqui, certo? Verificou se é maior que 70, vai escrever multado. Legal? Agora vamos fazer o seguinte, 69 não multa, né? Opa, escreveu multado também. Por quê? Vamos analisar aqui o nosso algoritmo, pessoal. Ele escreveu multado pelo seguinte problema. Ele primeiro começou, vou até colocar um breakpoint e vou fazer em tempo de execução para explicando para vocês. Ó. Coloquei um breakpoint aqui, ó. Dá um 71, ó. Aí vai parar aqui, ó. Vou soltar aqui, senão ele não vai parar nunca, né? Apagar aqui. Agora ele vai. Parou aqui, ó. Então beleza. Então o que que vai acontecer, ó? Eu vou vir aqui, ó, step over, ou seja, para ir o passo a passo, e vou indo, ó. Vou verificar aqui, a velocidade recebeu 71, que foi o digitado. Ele vai verificar, ó, 71 é maior que 70? É maior, né? Então, ele vai continuar, ó. A propriedade text da label receber multado. Vou soltar no F5 aqui, então ele vai escrever multado para nós. Legal? Agora, o que que eu faço se eu digito um 69 aqui, por exemplo? O que que ele faz, ó? Caiu lá novamente, ó. Então, vamos lá. Tap to enter. Vocês podem apertar F10. Eu não posso apertar F10 aqui, pessoal, porque o programa que eu gravo utiliza o F10 para dar um stop, tá? Então, ó, ele vai cair aqui novamente e vai verificar, ó, velocidade é maior que 70? Não é, então ele tem que passar direto, né? Ele não caiu ali. Mas por que que escreve multado? Como na primeira vez ele caiu aqui, a propriedade text, ela recebeu multado já, então ele vai continuar o que ele já havia recebido. Então por isso que eu vou dar um F5 para soltar, ele escreveu aqui multado. Legal? Então como é que a gente faz para resolver isso aí, pessoal? Como é que a gente faz para que não ocorra esse problema? Vou dar um stop aqui, legal? E a gente vai fazer o seguinte, ó. Antes de entrar nessa condição, a gente vai pegar a label de resposta e vamos colocar o seguinte, ó. Velocidade permitida. E agora eu vou explicar para vocês por que velocidade permitida. Então vamos analisar esse algoritmo, ó. Primeiro, ele vai receber velocidade. Aí vai cair aqui, ó. A propriedade text lá da label resposta vai receber velocidade permitida, certo? Aí depois que ele já recebeu a velocidade permitida, ele vai verificar, ó, a velocidade é maior que 70? Se for, ele troca o conteúdo dessa label aqui, ó, para multado. Caso não seja, ele vai permanecer o conteúdo que já havia colocado antes de entrar na condição. Legal? Então eu consigo fazer isso aqui num desvio condicional simples, mas eu preciso dessa artimanha aqui, ó. Eu preciso colocar esse valor antes de realizar a condição. Vamos soltar agora para ver se está certo, para ver se a gente já consegue. F5 aqui, soltar, já dá certo, ó. 69 tem que escrever step to over. Não passou aqui, ó, passou direto, F5, velocidade permitida. Vou tirar o break aqui, ó, e vamos fazer direto agora o 70. Não pode, tem que ser velocidade permitida, né, porque é maior que 70. Agora 71 já tem que mutar o cabra. Mutado. 71. Vamos voltar para 68 aí para ver se realmente deu certo. Velocidade permitida. Beleza, pessoal? Mais uma videoaula concluída com sucesso aí, certo? Eu vou fazer mais uma da aula 3 ainda, resolvendo alguns exercícios, seria uma aula extra. Caso você já tenha entendido, partam para alguns exercícios aí de desvio condicional, certo? Um abraço e até a próxima.